participarem conosco deste evento da área da família, né? É um webinário que vamos ter hoje, nessa tarde, das 16 horas às 15 horas. Então, vamos estar presente conosco aqui o nosso presidente da UME Alvorada. Ele vai iniciar para nós, fazendo a nossa prece para a nossa atividade. Então, mais uma vez, que todos unidos aqui nesse evento, conversando sobre esse tema tão importante para nós. Boa tarde a todos, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui fazendo essa atividade pelo mês espírita de Alvorada, que já há 3 ou 4 anos, não é, Lu? 3 anos já nós temos esse mês, que é em junho, e neste ano, devido aos contratempos, né, que nós sabemos que está acontecendo no mundo inteiro, nós prolongamos para o mês de julho. E nessa área que é tão importante, que é a área da família, que é a base da nossa sociedade. Então, bem-vindo a todos, né? Bem-vindo a Marilda, né, que vai falar daqui a pouco, e vamos então fazer a nossa prece para nos conectar ao Criador, aos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Convido os irmãos então a fechar os olhos e vamos imaginar a figura do Mestre Jesus e dizer: Senhor, aqui estamos para mais essa atividade, onde podemos nos conectar às esferas superiores e pedir a Deus, nosso Pai, por todos nós, pela nossa família, pela nossa sociedade inteira, pela nossa humanidade, o fortalecimento, o esclarecimento referente às leis de amor, de caridade, aos ensinamentos do Senhor Mestre Jesus, que veio nos dar há mais de 2000 anos e que estamos ainda aprendendo. Só temos a agradecer à espiritualidade maior por essa oportunidade de conversarmos sobre a família, sobre a fraternidade, sobre todas essas questões que são importantes para nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que assim seja. Então, passo a palavra à nossa irmã Marilda. Elaine, perdão, né? Ao vivo é assim, né? Então a gente às vezes se engana, né? Elaine. Tá certo, meu irmão, obrigada. Então, meu nome é Elaine Ribeiro, junto com a minha amiga amada irmã Marisa, estamos juntas na direção do AFA da nossa UME Alvorada, e eu vou explicar para os irmãos que estão nos assistindo ao vivo como é que vai funcionar, como é que vai ser a dinâmica do nosso webinário, né? A alegria que nós estamos, o nosso primeiro webinário da UME Alvorada. Então, primeiro a gente pede desculpa aos irmãos, né, nossos erros aí ao vivo. Também queremos lembrar aos irmãos que pode acontecer algum problema de conexão com as nossas internets, visto que estamos cada um de nós nos nossos lares. Então, se isso acontecer, tá tudo certo. O outro irmão que continuará ali online vai dar continuidade para que o irmão possa se restabelecer na conexão. E o nosso tema do webinário de hoje é os desafios da família na transição planetária. Nossa irmã Marilda da Rosa, trabalhadora do GEAC Alvorada, multiplicadora da FERGS na área da família, ela vai nos falar por alguns minutos e depois ela vai responder algumas perguntas. A gente já convida aqueles irmãos que quiserem, que puderem participar com suas questões, lembrando que o tempo é até às 17 horas, então se a gente não conseguir responder a todas as questões, depois a gente vai pedir amavelmente para a nossa irmã, assim que possível, responder a elas lá na nossa página da UME. Então agora, peço que todos permaneçamos vibrando nesta harmonia, nesse clima de amor, nesse tema que retrata e envolve toda a nossa família,
passando a palavra para a nossa irmã Marilda. Obrigada, Elaine. Boa tarde aos nossos irmãos. Em primeiro lugar, então, quero agradecer o convite, né, da UME, em especial esse convite que foi me trazido pela Elaine e pela Marisa, enquanto diretoras da área da família. E todos sabem, os que convivem comigo, como para mim é prazeroso falar sobre essa temática da família. Né? Fiz até um roteirinho para que eu consiga trazer o maior número de reflexões nesse pouco tempo que nós temos, né? Então, o que a gente sempre diz é uma reflexão que estamos fazendo. Né? Não somos professores aqui, não temos receitas prontas, nem respostas prontas, né? O que nós temos é o estudo e a boa vontade para o trabalho. Né? Então, para começar a nossa reflexão, eu fui buscar lá no livro Obras Profundas, no item que eu convido a todos os irmãos que deem uma olhada, porque extremamente neste momento em que estamos vivendo, ele nos traz reflexões importantíssimas. O item é Regeneração da Humanidade. E tem uma parte que eu recortei para trazer para a nossa reflexão, onde os espíritos dizem: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Vê que eles estão nos trazendo um alerta lá em 1866. Já nos trazendo esse alerta. E eles dizem mais. Porque quando se fala isso, os tempos são chegados, muitos de nós pensamos já nesses grandes cataclismos, como será que vai se transformar o nosso planeta? Como será que vai dar essa transição de um mundo de expiação e de prova, que já estamos vivendo, né, para um mundo de regeneração? E parece que até nós, no meio espírita, que temos tanta informação acerca disso, parece que ainda estamos esperando a transformação. Em 1866, os nossos irmãos já dizem: os tempos são chegados. Né? Mas eles dizem mais, e isso eu acho super importante, embora a gente sempre acabe trabalhando só essa primeira parte da mensagem, eles dizem mais: não suponhais que nossas palavras se referem a um novo dilúvio ou algum cataclismo. Não olheis os céus em busca de sinais. Olhai em torno de vós, entre os homens. Aí é o que descobrireis. Olha que profundo. É uma mensagem muito, muito interessante que eu convido os irmãos. Então, aí já começa a nossa reflexão sobre a transição planetária. Né? Olhai em torno de vós, entre os homens. E na obra Amanhecer de uma Nova Era, do Filomeno de Miranda, que é uma obra que é continuação daquele estudo da transição planetária. Ele lançou a obra Transição Planetária e depois lançou essa obra Amanhecer de uma Nova Era. No capítulo 9, intitulado Grande Desafio, o nosso irmão começa o capítulo dizendo: para que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano para melhor. E ele diz: enquanto estivermos relutantes, enquanto o ser humano não buscasse curar das suas doenças espirituais, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta. Nenhuma força externa. Né? Então, estamos aí esperando... Marilda, teu microfone está um pouco baixo, minha irmã. Acho, tá. Vou fazer que nem a tia Gersa dizia, quando falar de Jesus, fala para fora, minha irmã. Fala para fora. A Marilda fala para dentro. Eu pensei que o microfone resolveria a minha questão. Obrigada, Elaine. Então, assim, vou falar mais alto. Não é o problema do microfone. Então, assim, nenhuma força externa
né? Então não vai ser por cataclismo, por pandemia, né, que vai acontecer a transformação do planeta se a Marilda continuar relutante nos seus males ainda. Se nós não olharmos para nós, cada situação dessas que acontece são para acelerar essa nossa transformação. Mas como se dá a transformação do planeta? Como vai se dar isso? Através da transformação individual. Somos nós que precisamos nos transformar. E o planeta colherá a nossa transformação. É o que a gente tem visto aí na pandemia, né? O homem se recolheu, né, nesse distanciamento social e o planeta já deu respostas de recuperação. Né? A gente sabe que, que esses cataclismos, esses vendavais, isso tudo é para aliviar a nossa atmosfera. Né? Então, é importante que nós olhemos e aproveitemos cada instante em que a vida nos permite para a transformação. Né? E lá o Manuel Filomeno de Miranda ainda diz que o momento atual é de esforço autoiluminativo. E ele nos convoca a integrarmos a legião dos construtores do novo período, ele diz. Os construtores do novo período da humanidade. E ele diz mais, ele diz que muitas pessoas que não têm o conhecimento acerca das realidades espirituais já engrossam essa legião. Então, ele chama a responsabilidade nós espíritos, né? Que somos informados dessas ocorrências, né, impostas pela lei. Então, ele chama a nossa atenção que nós também engrossemos essa fileira. E a gente sabe por que ele faz, né, essa referência, porque muitos de nós pensamos que porque professamos alguma religião já estamos salvos. E isso não quer dizer. Muitos de nós ainda somos fariseus, ainda nos preocupamos mais com o exterior do que o interior. Né? De cumprirmos lá as nossas tarefinhas na nossa igreja, na nossa casa espírita, mas a tarefa íntima de transformação, ela é dolorosa e a gente vai adiante. Isso é o que acontece com muitos de nós. E isso é um dos benefícios dessa pandemia nos impõe, dessa nossa reclusão ao nosso lar, de passarmos mais tempo dentro do nosso lar, né? Para nos enxergarmos. Mas não só enxergarmos mais o meu marido, o meu filho, mas olharmos para dentro de nós, do nosso eu interior. Né? Jesus, há 2000 anos, já anunciava a transformação. Jesus já trazia para nós a grande mensagem, nos convocando para o trabalho de amor ao próximo. E a gente está achando que a transformação está começando agora. Que a transição planetária começa agora. Né? Jesus já veio anunciar a grande transição. E nós estamos aí há 2000 anos ainda tentando entender o caminho. Né? E onde é que entra, Marilda, a família nisso? Onde é que entra a família nessa relação? Todos nós pertencemos a uma família. E alguém aí pode estar pensando assim, né? Não, eu não pertenço mais a uma família. Porque eu saí de casa muito cedo, minha casa era muito problemática, minha família é muito problemática, ou algum pode estar pensando, não, eu não pertenço mais a uma família porque minha família me expulsou de casa, porque não aceitou minhas escolhas, não aprovou e me expulsou de casa. E a gente sabe que tem milhares de irmãos, né, com essa dor na sua caminhada, de não ter aceitação da sua própria família. Mas podemos dizer, meus irmãos, que a família é uma estrutura de permanência perpétua. O nosso lugar na família, ele sempre estará lá. Sempre, independente da idade que saímos. A família é palco natural do ser humano. É palco natural da pessoa. Ela incide e interfere na nossa vida, na particularidade da nossa dinâmica. Quando a gente casa, a gente diz, né, os terapeutas dizem, né,
terapeuta de casal, né? A gente não casa com o outro, né? A gente casa também com a família, porque a gente leva a nossa transgeracionalidade. A gente leva para onde a gente for. E mesmo que a gente não conviva mais com ela, a gente leva. E aquela família, mesmo que tenha me expulsado, ela sempre vai lembrar de mim. Alguma situação. É como aqueles grupos que a gente tem, né? Aqueles grupos de autoajuda, quando a pessoa não vem, a cadeirinha dele está ali, né? Marca o espaço dele naquele grupo. O da família, mesmo que não esteja lá essa cadeirinha, ele está marcado pela vida. Né? Então, a família é essa estrutura de permanência perpétua. Então, todos nós pertencemos a uma família. Todos nós pertencemos. E cada membro da família é responsável, né, por essa grande transformação do nosso planeta. E que a gente sabe que a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima começa dentro de nós, lá junto com as pessoas da nossa família. Que é onde muitos diziam, eu não gosto muito da expressão que é a nossa máscara, né? Porque usamos máscaras em todos os espaços, né? Mas, lá na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem numa frase muito curta: uma recrudescência do egoísmo. O que é recrudescência, né? É uma intensificação do egoísmo. Por que eles dizem isso, né? Porque é lá na convivência familiar que a gente aprende a lei de solidariedade, nossas primeiras lições de solidariedade, né? É onde começamos a aprender a dividir, a compartilhar, né? Onde aprendemos que precisamos dividir os nossos espaços. Né? E a gente costuma dizer que a convivência familiar é como uma oficina que nos oferta ferramentas, que nos disponibiliza ferramentas para o desenvolvimento desse altruísmo, da solidariedade, né? Construindo essa base de amor. Infelizmente, né, meus irmãos, a gente sabe que na prática nem sempre a gente consegue aproveitar essa convivência. Né? Nem sempre conseguimos aproveitar enquanto pais, porque muitas vezes não assumimos as nossas responsabilidades, muitas vezes não conseguimos aproveitar enquanto irmãos, né? Então, assim, na prática a gente sabe que o desafio é bem maior, né? Nós espíritas sabemos que de alguma forma a gente participou dessa programação reencarnatória, né, Elaine? A gente estuda muito isso lá em Famílias Gestantes, né? No nosso grupo de famílias gestantes. Então a gente sabe, por mais que a gente torça o nariz para alguma coisa, ou algumas coisas nessa convivência nos cause muita, muita dor e sofrimento, a gente sabe que de alguma forma a gente participou disso. E nós espíritas sabemos que estamos na família certa. Né? E eu costumo dizer que é o nosso sapatinho de cristal. Não existe outro em todo o reino que sirva tão bem para nós como a nossa família. A nossa família é feita sob medida para nós. Né? Que nem aquele sapatinho de cristal da Cinderela. Né? E aí, Marilda? Mas como construir e manter a tão sonhada paz no lar? De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições do dia a dia? Como que a gente vai fazer isso? Aí estão alguns dos desafios, né? Mas o maior desafio da atualidade é o resgate da função educadora da família. Essa é a grande função da família, né? Porque é da família que saem os indivíduos para a sociedade. O político corrupto saiu de uma família, né? O médico mercenário saiu de uma família, o líder comunitário que rouba da sua comunidade saiu de uma família, né? O grande voluntário caridoso ou missionário saiu de uma família. Então, é lá que a gente transporta esses caracteres para a sociedade. O grande desafio da família é essa missão educadora. E aí vamos pensar na nossa família, né? Lá na década de 60, até a década de 60, 70, mais ou menos, nós tínhamos um modelo
de família que hoje a gente chama de família patriarcal, né? Que era um modelo machista, que tinha uma relação distanciada, que tinha uma mãe que mediava, que não tinha vez como mulher, que mulher naquela época não tinha voz, não tinha vez, ela obedecia ao seu marido, né? Mas ela tinha uma grande função na família. Ela era mediadora da relação do pai com os filhos, né? E eram famílias numerosas, que era muito mais desafiador, né? Essa coisa do dividir, do compartilhar. Mas era uma família que não dava tanto espaço assim. E aí, depois da década de 60, 70, a gente começou a questionar esse fato de família, né? E a gente pensou que aquilo não servia mais. E a gente começou a modelar um novo tipo de família. Só que está muito mais desafiador para educar hoje em dia, porque parece que os pais erraram um pouco a mão. Porque a gente centralizou, então, a nossa função familiar nos filhos, né? A gente começou a dar essa voz para os nossos filhos e a mulher tudo tem o seu lado positivo, a mulher conquistou o seu espaço, a sua dignidade, o respeito, os filhos também, mais liberdade, mais diálogo, mas a gente foi do 8 ao 80 e hoje parece que os pais têm medo de perder o amor dos seus filhos, nessa correria toda, o sentimento de culpa a gente vê em consultório, o sentimento de culpa dos pais é muito grande, os pais ficam inseguros com a educação, né? Não sabem como agir com seus filhos, os educadores estão aí pedindo, né, ajuda para os pais, para que eles se liguem nessa função, e os papéis estão um pouco difusos, um pouco confusos os papéis dos pais, né? Então, se deu autoridade na família para quem não tinha maturidade. E hoje nós temos crianças e adolescentes com depressão, com crise de ansiedade, porque lá naquela família, nessa família patriarcal, a gente ia buscar as nossas escolhas, nós já estávamos na adolescência, chegando à adultez. Quando a gente era criança, a gente era criança. Os pais decidiam as coisas por nós, né? Algumas coisas a gente acha que não era tão positivo, mas em outras, hoje a criança escolhe desde pequenininha seu sapato, a sua roupa. Tem coisa mais estressante que chegar na vida adulta do que as escolhas? As escolhas é que estressam o ser humano. Qual o emprego que eu vou ter, qual é a profissão que eu vou fazer, é isso que nos estressa, que nos causa ansiedade. E hoje a gente já coloca isso para os nossos filhos desde cedo, a escolha, né? A mãe chega no restaurante, filhinha, onde é que você vai sentar? O que você quer comer? E a criança vai crescendo com aquilo ali, né? Então, a gente fica pensando, tá, Marilda, então tá, aquela família não servia mais, essa família aqui está meio perdida, né? O que a gente faz, então? Que movimento a família pode fazer para conseguir superar esse desafio da atualidade, né? O Rossandro, falando sobre isso, ele nos propõe, o Rossandro, que é um palestrante espírita, psicólogo, ele nos propõe que a gente faça um movimento dialético, né? Que a gente, então, a gente tem uma síntese, que é aquela família patriarcal, que não serve mais, né? Ela está superada, mas ela tinha suas virtudes, ela tinha as suas coisas positivas, né? Aí a gente cria, então, essa família patriarcal é a nossa tese, é a nossa base que a gente tinha. A gente, então, para questionar essa, a gente cria uma antitese, né? Então, é o modelo atual, que é o quê? Uma família com mais diálogo, né? Uma família com mais liberdade, né? Que também não está resolvendo a situação. Então, a gente faz uma síntese. A gente pega o que é bom daquela família e pega o que é bom dessa e faz um novo modelo de família para o terceiro nível. Um novo modelo de família. Que tenha diálogo, sim, que tenha liberdade, que tenha respeito, que tenha consideração por todos os membros da família, mas que tenha ordenamento, que cada um assuma o seu papel. Que o pai e a mãe sejam pai e mãe, que vó e
e avô seja avó e avô, e filho seja filho, criança seja criança, né? Esse é um grande desafio, assumirmos essa missão educadora da família. Nós somos os responsáveis pela formação desses caracteres. E hoje em dia está muito mais difícil de educar nossos filhos, porque a sociedade invade a nossa família muito mais cedo. Hoje é muito mais fácil um adolescente sofrer, ser influenciado por um youtuber ou uma minissérie do que pelos seus próprios pais. Né? Porque o pai está correndo atrás, né, de dar um conforto mais para essa família e muitas vezes não tem tempo. Não tem tempo de ver o que esse filho está precisando. Né? E os filhos estão tendo muitos sofrimentos psíquicos. E às vezes o pai nem fica sabendo. A escola que vem informar que seu filho está se cortando, né, que seu filho está andando com um grupo que não está trazendo algo tão positivo. Então, como é que vamos fazer, né, para superarmos todos esses desafios que vêm da família? Nós aqui, meus irmãos, hoje não vamos dar respostas prontas, não temos o saber. Nós estamos aqui trazendo sugestões de reflexão, né? Mas nós sabemos, enquanto cristãos, que nós temos uma receita, né? Que é o Evangelho de Jesus. Nós temos essa receita, mas só essa receita não basta se eu não misturar os ingredientes, que nem a gente diz. Não adianta eu ter uma receita de bolo se eu não misturar farinha, ovo, né? Levar ao forno não vai. Então a gente tem ali um grande código, o maior código de conduta moral para seguirmos, né? E o Espiritismo tem um lema maravilhoso que podemos dizer que é uma síntese dos ensinamentos de Jesus, que é fora da caridade, não a salvação, né? E a gente colocar isso em prática dentro do nosso lar, podemos sim conquistar a tão sonhada paz, a harmonia, né? Então, nós temos isso. Mas sempre vale algumas sugestões para a gente poder encerrar e poder dar tempo, né, para as perguntas, né? Em vez da gente empacar, não adianta, não tem jeito, né? Que tal a gente pensar em estratégias diferentes, né? Na hora da briga, transmitir amor e respeito, né? Exercitarmos a caridade conosco mesmos e entendermos que a paz e a harmonia no lar, elas nunca serão permanentes. Nunca serão, né? Então, assim, a gente olha para o outro lado da cerca e diz, família perfeita, fulana família... Não, todos nós temos as nossas dores, as nossas aflições, né? Para nós, pais, reconhecermos abertamente as nossas dificuldades, né? Pais e filhos precisam crescer juntos e a gente tem que entender isso. Não subestimarmos a sensibilidade dos nossos filhos, né? Observarmos a qualidade das mensagens que nós estamos transmitindo, não negarmos as dificuldades, porque negar o problema não faz ele desaparecer. Então, aquela história que os pais dizem, eu fui o último a saber, né? Não, tu não foi o último a saber, tu foi o último a aceitar, né? Porque a gente sabe o que se passa dentro da casa da gente, né? Mas às vezes a gente nega, né? Então, tentar captar além da palavra, né? Captar as mensagens de comunicação além das palavras. E o afeto sempre presente no nosso lar. Aquela conversa doméstica, aquele abraço com amor, dizer assim, vem cá, meu filho, me dá um abraço. Qual é o teu problema aí comigo? Será que a gente podia conversar? É uma atitude de humildade, né? E todos nós, pais, filhos, mães, todos nós que convivemos juntos, sempre nos questionarmos o que eu posso oferecer para esses membros da minha família, né? Para que eles cresçam, o que eu posso fazer? Eu, quanto pai, posso transmitir confiança de pai, posso transmitir confiança de mãe, confiança de filho, de irmão, de marido, de esposa, né? O que eu posso oferecer, né? Ninguém espera acertar sempre. Ninguém espera acertar sempre.
né? Mas sempre pensamos bem, o Teixeira diz, vamos sempre pensar bem antes de tomar uma atitude, quando, se tratando de família, até para comprar um carro, para tirar férias, ou sabe, a decisão de um divórcio, vamos ter o diálogo, vamos pensar bem nisso, né? Até cheguemos a um consenso de tomar uma atitude, para não arrebentarmos, né? Que nem diz Joana de Ângeles, né? Nunca arrebentar onde podemos desatar. Ela diz assim, por quê? E quando arrebentamos, um fica com o nó, o outro com o esgarçamento. Quando desatamos, os dois lados ficam inteiros. E é com essa mensagem da Joana que a gente encerra, então, né, essas nossas primeiras palavras aqui, para dar tempo, né, da gente poder, então, responder algumas perguntas. Tá, Elaine? Vou te passar a palavra. Sabe, Marilda, que enquanto tu falava, ficou uma coisa muito latente, e aí, mas acho que fica para o Sandro e para a Lu, como nossos presidente e vice da UME, para o nosso, quem sabe, nosso próximo webinário, que é impossível não refletir sobre transição planetária, sobre família, sem pensar na reforma íntima. É impossível. Bom, é muito bom te ouvir, Marilda, mas a gente vai começar, então, eu e a Marisa, a te passar algumas perguntas que a gente já recebeu aqui. E a primeira pergunta, já vamos entrar direto para a gente não ter a perda desse tempo que é tão precioso. Nossa primeira pergunta, então, Marilda, vai do Yuri, ele é nosso diretor de unificação na nossa UME, e ele pergunta o seguinte: sabemos que a unificação do movimento espírita é resultado da soma dos esforços individuais e, sobretudo, coletivos. Mas como fomentar a unificação em nossa família, sendo ela a célula-mãe de qualquer setor social? É contigo, Marilda. Então, Yuri, eu acho, não sei, né? Eu acho que como a gente já falou ali na palestra, né? Na palestra, ó, o Marilda não é palestrante. Nas nossas reflexões, né? Eu penso que a gente tem a receita pronta. Eu acho que eu torno a falar ali que eu acho que a gente tem que misturar os ingredientes e pôr em prática. Misturar os ingredientes é tomar atitude com aquilo que a gente tem em mãos, né? Fora isso, é ficar conjecturando, porque nós temos os ensinamentos de Jesus ali, nos chamando a atenção, né? O que nos falta realmente é atitude. E lá na questão 886 dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido, o conceito, não me lembro agora, da caridade, né? Mas tem um detalhe nessa pergunta. Segundo Jesus entendi, né? Segundo Jesus entendi, Kardec pergunta, né? E aí os espíritos respondem, né? Benevolência para com todos. E aí vamos pensar lá na nossa casa, vamos pensar lá no nosso dia a dia. Benevolência para com todos, né? Indulgência com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Quando eu estava preparando a exposição, eu estava pensando nessas questões de atitude da família, né? Eu estava pensando, meu Deus, mas é isso, essa é a receita, né? Para nossa família. Para a gente superar os desafios e passar por essa transição. Né? Olha, benevolência com todos, não vamos pensar no mundo, vamos pensar na nossa família, benevolência com todos da nossa família. Né? Aquele irmão que me desafia, que eu acho que ele não é um bom filho, né? Ou aquele pai que não me entende, ou aquele esposo, né, que não segue o meu ritmo, né?
aceitar, né, essas pessoas da nossa família, né, indulgência com as imperfeições dessas pessoas. E, acima de tudo, e que eu acho que de tudo é o mais desafiador, perdão das ofensas. E eu acho que nisso tudo, a gente, pensando na nossa família, né, a gente tem que pensar também, em primeiro lugar, em nós, conosco, né? Então, sermos bons conosco, né? Relevarmos as nossas imperfeições e nos perdoarmos quando errarmos. Eu acho que eu particularmente, Marilda, é o meu grande desafio, né? Ser caridosa comigo mesma, né? Então, eu acho que essa questão do Livro dos Espíritos ali, quando fala da caridade, né, ela resume isso do amai o vosso próximo, não, como é que é? Não é fazei ao vosso próximo aquilo que queria que vos fizesse, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, eu queria ser sempre visita na minha casa, porque eu queria ser tratado assim bem, né? Porque as visitas chegam, ninguém, né? Todo mundo se esforça para receber bem e tal, eu chego, vai lá, pega tudo, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta do Yuri, mas eu acho que é por aí que a gente vai. Então tá, Marisa, tu lê a próxima então para nós? Sim. Então, essa pergunta é do nosso irmão Vitor Hugo. Ele também faz parte, né, dos diretores da UME Alvorada, ele é tesoureiro. Então, a pergunta dele é assim: o que precisamos, enquanto família, para chegarmos na transição planetária? Então, Marilda. Para chegarmos na transição planetária. Na verdade, como a gente já disse, né, a gente já está em plena transição. Né? A gente já está há muito tempo. Eu acho que a questão aí, Vitor, eu acho que a gente refletir na parte que nos cabe, como lá o Manuel Filomeno de Miranda falou lá no Amanhecer de uma Nova Era, né? Eu acho que é a parte que nos cabe para que isso se efetive logo, né? Para que realmente a gente passe a ser um planeta de regeneração, porque transição nós já estamos vivendo. Com essa família atual aí que está, nós já estamos vivendo, né? E o que a gente precisa para passar por essa transição, né? E podermos fazer parte deste mundo de regeneração é vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, né? É lá no nosso lar exercitar a renúncia, o perdão. E, como diz ali naquela questão, também a indulgência, a benevolência, né? É isso que a gente precisa, né? Mas na transição nós já estamos. Então tá, eu vou ler a próxima pergunta então, que é do meu esposo, que é o Pedro, diretor da área da arte espírita na nossa UME, e o Pedro pergunta, Marilda, como levar e elevar a arte espírita para as famílias na transição planetária? Eu acho que eu vou devolver essa pergunta para o Pedro. Pois então. Essa pergunta seria a pergunta que eu faria para ti, né? Não, mas assim, enfim, eu não sou artista, né? Mas sou uma pessoa que me emociona muito, 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 muito com a arte, né? E tem um valor imenso, assim. E eu acho que nós temos, nas nossas obras espíritas, muitas referências em relação à arte, à valorização da arte, né? E nós sabemos, até lá pelo livro Transição Planetária, pelo livro Amanhecer de uma Nova Era, que estão aí já reencarnados muitos artistas, né? Muitos grandes artistas do passado, que vêm para realmente
fazer isso que o Pedro estava dizendo ali, né? Elevar, né? Valorizar, nos dar um outro olhar para essa questão da arte. Né? Eles já estão aí encarnados, né? Mas, Pedro, eu entendo que nós, né, nós participamos de um momento, né, a nossa parte é nos prepararmos, artistas e não artistas, nos prepararmos para levar a arte a todos os espaços, a todos. Claro que sempre tudo começando pelo nosso lar, né? Mas o mais importante é levarmos a arte com humildade. O que a gente vê muito no mundo artístico, não só no meio espírita, em todo o meio artístico, apesar de ser um meio que abrace muita diversidade, a gente vê muita vaidade e a gente vê muita desculpa. Né? E a arte que prima pelo belo, mas prima também pela ética. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a arte espírita pode levar, né? Então, nós que fazemos parte desse segmento, do movimento, né, levarmos essa arte, mas combatermos em nós a vaidade, a hipervalorização do nosso ego, abrindo espaço para a diversidade, não ter aquela coisa engessada, né, que tem que seguir aquele protocolo, né, abrirmos para a diversidade, para um novo olhar, né? Novas formas de fazer. Arte é diversidade, né? Mas sempre primando para uma arte que contemple a bondade, né? Que contemple o amor, a sabedoria, né? Eu acho que a arte como forma de levar o amor, de levar solidariedade, de levar valores. Eu acho que isso é uma maneira de levar e elevar, né? Mas eu passo essa pergunta de novo para ti, e daí quando a Elaine e a Marisa organizar lá uma semana da família, né? Aí o Pedro vai lá e responde melhor que eu para nós. Né? Pode deixar que eu vou passar o recado aqui em casa para ele que está nos assistindo. Bom, a próxima pergunta é do nosso presidente da UNE, né, o Sandro. Então, qual o nosso papel perante a família com vulnerabilidade social numa época de transformação como está? E também sabendo de antemão, através especialmente do livro Transição Planetária, que alguns dos espíritos, vindo de Alcione como missionários do bem, reencarnarão nessas famílias. Pode repetir a última ali, Marisa? Que usa como está e também sabendo de antemão, através especialmente do livro Transição Planetária, que alguns dos espíritos vindo de Alcione como missionários do bem reencarnarão nessas famílias, nas famílias ali que nos Deus de vulnerabilidade, né, social, nessas famílias que têm essa... Uhum. Olha, Sandro, eu acho que independente das informações dos nossos repórteres da espiritualidade, né, que a gente diz, né, Filomeno, André Luiz, né, Luiz Sérgio, são os nossos repórteres da espiritualidade, né, eles nos trazem tantas informações riquíssimas, né, mas eu acho que independente da informação que eles nos trazem, que esses irmãos de Alcione, né, que vem aí nos ajudar a acelerar esse processo de transformação do nosso planeta, né? Eu acho que independente disso, o nosso compromisso ele é o mesmo, né? O nosso compromisso com essas famílias ele é o mesmo, é o de amar o próximo, né? Acima de tudo, eu acho que quando a gente fala de amar o próximo, seja na nossa família, seja no centro espírita, no nosso trabalho com as famílias em situação de vulnerabilidade, eu acho que amar o próximo é aceitar o outro,
como legítimo outro. E eu nunca esqueço de uma frase que eu escutei de um educador social, e eu repito ela sempre, que ele trabalhava com meninos em conflito com a lei e em situação de rua. E ele dizia assim: onde os outros enxergam maldade, eu enxergo fragilidade. E era com esse amor no coração que ele trabalhava com esses meninos, né? E lapidava e trazia o melhor deles, né? Então, é esse olhar que a gente tem que trabalhar com todos os nossos irmãos, né? É aceitando o outro como legítimo outro, é seguindo a lição sábia desse educador social que disse, né, onde os outros enxergam maldade, que nós que trabalhamos com essas famílias, com todas as famílias, com todas as pessoas que chegam à casa espírita, todas, indistintamente, onde enxergarem maldade, que eu enxergue fragilidade, né? Oferecendo um espaço afetivo, uma disposição ao trabalho, né? Esse trabalho que o Espiritismo nos exige, que é de renovação no bem, né? Oferecendo para as pessoas a nossa própria experiência de vida, né? Então, assim, o conhecimento da doutrina, eu acho que a nossa responsabilidade é independente, né? De quem esteja ali reencarnado, a nossa responsabilidade é a mesma e nós devemos transmitir a mensagem. Como ela vai chegar lá é que vai depender de onde vem cada um desses espíritos, né? Como eles vão receber, mas a nossa mensagem tem que ser uma, a do amor. Sim. Muito bem. Marilda, tem uma pergunta aqui, então, do Verno, ele é nosso diretor da área de estudos da UME, nosso amigo trabalhador de AC, e ele pergunta: qual o papel da área da família junto às famílias no período de pandemia? Impertinente. Bem pertinente, bem pertinente. Eu acho que o papel da área da família, neste momento, é o do acolhimento. Eu acho que é o do acolhimento e da escuta, né? De todas as famílias. É nós termos um olhar para a família do nosso trabalhador, da casa espírita, né? Nós temos um olhar para as famílias que frequentam a casa espírita, as famílias assistidas do ápice, é ter esse olhar de acolhimento e de escuta de cada um, porque não está sendo fácil esse momento em família, né? Cada um vive do seu jeito, né? Mas é muito difícil, especialmente assim, tu viver esse período de pandemia e ter toda uma situação econômica envolvida junto disso, né? Tu ter de repente ali um familiar doente, ou é muito diferente eu viver a pandemia na minha casa, onde eu posso ter um afastamento social conforme manda o protocolo, ou eu também ter que conviver com 10 pessoas em 2 peças, perder o meu emprego, né? Não ter com quem deixar meus filhos para ir trabalhar. Então, são inúmeras as situações que aparecem para nós, assim. E o papel da área da família é o desenvolvimento da escola, sim. É isso, Elaine. Antes de passar para a Marisa, chegou uma pergunta também agora da nossa irmã, Cláudia Mesquita, ela é trabalhadora do AID do GEAC, e aí, conforme a gente falou no início, se não der tempo de responder todas, a gente vai deixá-las com a nossa irmã Marilda para responder depois, lá na página da UME, tá bom? Marisa, tu pode fazer a outra? Sim. Essa é também do nosso irmão Milton, ele é diretor do AIGE, né, da UME. Então, a pergunta é assim: o que podemos fazer de concreto para ajudar pessoas ou famílias que não têm o conhecimento das verdades espirituais e sofrem pelo desencarne de familiares pelo Covid-19?
A gente tem só 5 minutos, tá, gente? Então, como mediadora, eu preciso passar essa informação. Desculpa atrapalhar a pergunta aí. Vou tentar ser breve. Ele está falando da questão da perda, né, de familiar. E das pessoas que não têm o entendimento espiritual, né? Eu acho que é sermos verdadeiramente cristãos, né? O Haroldo Dutra lembra sempre de uma frase de Francisco de Assis, onde ele diz assim, que deixai, né, quando ele manda os seus discípulos ir, né, pregar, ele diz assim, né, deixai que o outro leia, né, os ensinamentos do Cristo, leia o Evangelho em mim, né, e se eu precisar, use palavras, né, era o que ele dizia para eles, vá e deixe que leia o Evangelho em ti, se precisar, usa palavras, e eu acho que é isso, né, eu acho que é dar o nosso ombro amigo para essa pessoa, ouvir, acolher, né, empaticamente, me imaginar na situação dela, né, e aí depois sim, depois que eu fizer isso, fizer essa escuta, né, dela, deixar que ela fale, aí eu posso levar, né, o meu conhecimento consolador que a doutrina espírita nos dá. Chegou mais uma pergunta da nossa irmã Elizabeth Fontoura e também para nossa irmã a mesma resposta. Depois a Marilda vai responder. Pessoal, acredito que a gente começa a se encaminhar para o nosso término e as perguntas daí pendentes, acho que a gente ficou com 4 ou 5 perguntas pendentes, né, Marisa? E aí, então, a gente já entra. Marilda, queres fazer alguma consideração final? Tu tens, assim, 30 segundos. Bom, eu quero de novo agradecer e lembrar a todos, assim, mesmo que a melhor família é a nossa. Né? Que mudemos o nosso olhar, se a gente ainda não enxerga dessa forma, que possamos buscar enxergar dessa forma, que a melhor família é a nossa e que o nosso planeta irá se transformar na medida que cada um de nós realizar a sua transformação interior. Obrigada. Sandro, tu queres ainda fazer alguma consideração final? Tu também tem os 30 segundos. Quero agradecer a presença da Marilda, né, e do pessoal, toda a equipe aqui, né, do AFA, a Elaine, a Marizinha, a Luciane, muito obrigado pela participação. E também lembrar, né, que, reforçando, a Marilda já disse, né, nesses momentos em que a gente fica isolado, muitas vezes a gente não tem com quem falar, com quem desabafar, que sempre há uma saída, né, sempre há uma solução, né, que todos nós temos um protetor espiritual e chama um amigo, né, para desabafar, chama alguém, tá, para escutar, tá, não fica sozinho, tá, eu acho que é isso, né, tá, muito obrigado a todos. Então, minha amiga Marisa, vou passar a palavra. Não quero. Vai me dar 30 segundos, amiga? Sim. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa que a nossa doutrina nos permite de busca de conhecimento, agradecer essa família abençoada que é a nossa UME Alvorada, nas pessoas neste momento do Sandro e da Lu, que nos representam, a ti, Marisa, que junto comigo a gente consegue juntas desenvolver esse trabalho da área da família, e só gratidão por este momento. E como disse a Marilda no início, nós não somos aqui os detentores de todo o saber, não somos os doutores da doutrina espírita, somos seres aprendizes. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa. E tu, amiga Marisa, suas considerações finais? E as minhas considerações também de gratidão. Agradeço a todos, né, pela participação. Agradeço a Marilda, ao Sandro, a essa família, né? Somos uma família. Essa família universal e essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece, né, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Mas que sempre pensamos em Jesus,
o nosso Consolador, né? O Consolador prometido para todos nós. Não quero aqui me alongar muito, agradecendo, né, a todos. Então, quem vai fazer a nossa prece final é a nossa vice-diretora da UME, Luciane Bandeira. Então, gente, como já foi dito, né, mas a nossa gratidão a todos aqueles que estão nos ouvindo, que doaram um pouquinho do seu tempo a ouvir esse momento de tão importância que é sobre a família, né, que a Marilda nos trouxe, assim, com, nossa, um conhecimento incrível que daria para mais dias, né, Marilda, foi muito pouco tempo, mas a nossa gratidão, e fica aí as reflexões para um outro momento, quem sabe, né, a nossa UME agradece de coração, foi muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento. Levando, então, neste momento, os nossos corações a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que nos amparou neste momento, nos inspirando. Agradecemos por esta oportunidade e pedimos o amparo dos benfeitores que envolva todas as famílias, a todos nós, nos envolva, nos ampare, esteja conosco em todos os momentos de oportunidades de desenvolvermos um com o outro no nosso pequeno núcleo, o afeto, o amor, o perdão. Então, neste momento, que possamos sair daqui levando deste momento que tivemos estas reflexões para o nosso dia a dia diante da nossa família. Agradecemos por tudo e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Gratidão, gente.